Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo de número 13. O apóstolo Paulo, como diversas recomendações, ele faz a recomendação sobre a armadura do cristão. Efésios capítulo 6, versículo de número 13. Você achou? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Tem que fazer tudo, diga comigo, tem que fazer tudo. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3. Você, como um crente afiado nas Escrituras, não precisa ser tão afiado assim, para conhecer a vida de Jó. Jó passou por uma provação muito complicada. Ele perdeu filhos, perdeu bens, perdeu saúde. Jó capítulo 3. E eu quero ler com você alguns versículos onde você vai ter uma noção do estado emocional e espiritual dele. Jó capítulo 3, versículo de número 1. Você abriu? Amém? Jó 3:1, depois disto, abriu Jó a sua boca, depois de tudo o que havia acontecido, e amaldiçoou o seu dia, e Jó falando disse, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Versículo 23 do mesmo capítulo. Por que se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Nunca eu estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Bom, a situação dele era muito ruim. Nós não sabemos como é, porque não tem condição de você saber o que o outro passa. Tem condição de você saber o que o outro está passando? O escritor em Provérbios diz que cada um conhece o seu dano, cada um conhece a sua tristeza. Não adianta nós queremos julgar a situação da pessoa dizendo, você está passando só por isso aí, está fazendo esse drama todo, porque cada um sabe, o coração conhece a sua própria tristeza. O Jó teve alguns amigos, 3 amigos, que foram reprovados por Deus por causa de algumas coisas que eles disseram, que não fizeram jus a Deus e às vezes nem jus ao próprio Jó. Mas existem algumas coisas que os amigos de Jó disseram, que é Bíblia pura, que é escrito assim, louvável. E eu quero falar sobre 5 conselhos de Elifaz para Jó, que funciona. Funcionou em todo o que praticou e funciona para mim, funciona para você se nós praticarmos. 5 conselhos para o dia mau. No dia mau, esses 5 conselhos funcionam. Quem pratica, respectivamente, funciona. Esse amigo Elifaz, que significa Deus é vitorioso, ele dá a Jó 5, dá mais conselhos, mas eu peguei 5 conselhos que ele deu a Jó, que são conselhos assim, acertados para a situação difícil que você estiver passando. Vamos ver quais são esses 5 conselhos? 5 conselhos aprovados, sábios e cheios de conhecimento para mim e para você. Primeiro conselho, ele é um tanto difícil de se ouvir. Existem conselhos que são difíceis de se ouvir. Você consegue entender uma pessoa que não consegue ajudar-se a si mesma? Eu consigo. Você sabe quando um ser humano chega num quadro que ele não consegue enviar, se posicionar, fazer algo de bem por si?
porque a dor é maior, porque a angústia é maior, porque o desespero é maior, porque coisas ruins são maiores que qualquer coisa boa que há dentro dele. Você já esteve nessa situação? Nós não vamos falar não sobre o pecador, porque o pecador ele é assim, ele não consegue fazer coisas boas para ele. Nós vamos falar sobre pessoas que estão sofrendo. Hoje é sobre o dia mau. Se você encontrasse alguém perto de você precisando de um estender de mão, você não estende? Se você encontrar alguém perto de você que precisa de uma direção, de um conselho, de um contexto de paciência, um contexto de misericórdia, você não faria? Nós, vamos falar com nós como cristãos. Nós não fazemos? Fazemos. Porque nós somos assim. Nós somos ensinados sobre a bondade, somos ensinados a benignidade, somos ensinados a longanimidade, somos ensinados a não acusar, não condenar, somos ensinados a não cuidar da vida do outro, a cuidar da nossa vida. E o bem que a gente pode fazer para o outro, a gente vai fazer sim, porque essa é a nossa natureza cristã, esse é o nosso novo homem, é a nossa nova criatura, nós somos ensinados a isso, somos treinados por isso. E eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Jó capítulo 4, versículo de número 3. São 5 conselhos de Elifaz, e o primeiro conselho de Elifaz é esse. Jó capítulo 4, versículo 3. Ele disse assim a Jó: eis que ensinastes a muitos. Você é um mestre, Jó. Você é uma pessoa que sabe dar conselho. Você é alguém que sabe conversar. Você é alguém de uma lógica impressionante. Você é alguém que elucida a situação. Você chega numa situação embaraçada, confusa. Você consegue colocar ordem no caos. Tem gente que é assim. Você chega para ele com um problema, ele tem uma lucidez, uma lógica extraordinária. Ele mexe algumas situações, pronto. O problema já está totalmente esclarecido. A jornada está completa ali, completinho, o que deve fazer, o que não se pode, o resultado. Jó tinha essa capacidade. Ele chegava numa situação, porque ele era um conselheiro, as pessoas da época o procuravam para que ele pudesse elucidar. Ele era um sábio da época. Então ele olha para eles assim: quantas pessoas você já ensinou na sua vida? Quantas pessoas chegaram para você com a vida toda embaraçada, sem saber o que fazer, sem saber que passo dar, totalmente mergulhadas no seu drama, e você, com a habilidade que Deus te deu, você conseguiu, numa logística extraordinária, está aqui, a solução é essa. Jó ensinava a muitos. Aí ele diz assim: e além de ensinar, você fortalecia as mãos fracas. Aqueles que não tinham condições de tomar posse do problema, aqueles que não tinham condições de assumir a situação, você fortalecia as mãos, colocando sobre eles uma autoestima necessária. Você conseguia fazer com que aquele que te buscasse fosse ajudado, separando o problema do sujeito. O problema é uma coisa, o sujeito é outra. Não é porque você está com um problema, é porque você é o problema. Jó, você foi capaz de fortalecer mãos fracas. Você aprendia a separar o problema do sujeito. Está aqui o seu problema, está aqui a sua situação, mas você não. Você é forte, Deus te ama, você é capaz, você consegue. Você fortalecia as mãos que estavam fragilizadas. Segundo ponto que ele disse, versículo 4. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam. As pessoas que faziam coisas erradas, que tomavam decisões erradas, as pessoas que tinham atitudes que eram baseadas em sentimentos, em indução, o que você fazia? Você as corrigia, você fortalecia, você dizia palavras que, além de consolar, livrava as pessoas de continuar errando. Aí fala dos joelhos. Então aqui Jó alcança a mente. Você ensinou a muitos. Jó alcançava as mãos. Você fortalecia as mãos. Os pés, os que tropeçavam, que cometiam erros. E agora ele diz assim: e os joelhos desfalecidos tens fortalecido. Aqueles que não conseguiam continuar mais, você conseguia fazer com que eles pegassem apreço pela jornada. Mas Jó era um bom amigo.
Ele era um bom sábio. Ele era alguém que prestava um socorro imediato para as pessoas que estavam com problema. Mas Jó tinha uma situação complicada agora. Ele fortalecia a mente, ele fortalecia as mãos, ele fortalecia os pés, ele fortalecia o coração, os joelhos. Só que agora ele precisava de tudo isso. Ele precisava de uma mente clara, ele precisava de mãos fortes, ele precisava de pés que não tropeçassem, e ele precisava de joelhos fortes, de um coração que continuava a jornada. E agora, se tratando dele, o que ele faz? Primeiro conselho no dia mau. Você tem que prestar favor a si mesmo. Porque tem gente que é tão prestativo só para os outros, mas quando diz respeito a si, é uma negação. Às vezes tem pessoas que você observa, e eu gosto muito quando Jesus diz assim, que o boi, ele se alimenta do que ele trilha. E se você não se alimentar do que você conquista, você não vai longe. Se o que você é, se quem você é, se o que você conquista, beneficia apenas os outros, sua jornada já está sentenciada ao fracasso. Você tem que aprender que favores deve ser aprendido a prestar a si mesmo. Se você é forte, você tem que ser forte para ti também. Se você é sábio, você tem que ser sábio para ti também. Se você tem habilidades com as palavras, você tem que olhar no espelho, ou então fazer como Davi, que conversava com a própria alma. Você tem que beneficiar-se com aquilo que você tem. Ora, e com quem você é? Você não é uma boa pessoa? Claro que sim, Jesus mora aí dentro. Jesus habita aí dentro. Só que para os outros, você é amável, prestativo, gentil, forte, dá bons conselhos, estende o braço, dá o ombro para chorar. Só que quando parte para ti mesmo, você é um fracasso. E aí? O que adianta você ter tanta habilidade para os outros e quando for para ti mesmo você é um fracasso? Ou seja, sua jornada está enterrada. Ele olha para Jó no versículo 5, dizendo assim: mas agora que se trata de ti, te enfadas, ou seja, está muito cansado para cuidar de você mesmo. E tocando-te a ti, você está perturbado. Seus benefícios não alcançam a ti mesmo. Seus recursos não são para você. Você é bom, mas para os outros. Quando é necessário para ti mesmo, você é um fiasco. No dia mau, você tem que usufruir de tudo aquilo que você já fez para os outros em porção ao quadrado. Se você foi forte para os outros, para ti você tem que ser forte meio. Se você foi sábio, se você foi lúdico, se você foi logístico, seja qual é a sua habilidade, você tem que prestar esse serviço a ti mesmo. Não adianta você ficar esperando que o socorro venha do lado de fora. Pode ser que venha, mas pode ser que não venha. Quantos que você já viu que pereceram no caminho à espera de um braço alheio e esse braço não veio? Mas eu não ganhei 2 de Deus. Você não recebeu 2 mãos de Deus. Você não recebeu braços de Deus, dos quais também é para te abraçar, também é para te ajudar, também é para te levantar. E eu queria fazer uma pergunta para você: qual ajuda neste momento de imediato você está prestando a ti mesmo? Quantas vantagens Satanás tem encontrado em pessoas que têm tendência a destruir-se, pessoas que têm tendência a aceitar as informações errôneas, as informações nocivas com respeito ao seu quadro, sua situação e a si mesmo, e se adequam com facilidade a tudo isso. Você é bom para você mesmo? Pastora, mas isso é muito complexo. Eu sei, eu também sou ser humano. Pastora, por que a dificuldade de ajudar a si mesmo? Diga comigo a palavra-chave, qual é? Dor. Dor. Quando você tem dor, você não pensa.
Quando você tem dor, você não raciocina. Quando você tem dor, a coisa fica complicada. A dor precisa ter um limite operante dentro de ti mesmo, porque senão ela vai dominar. A dor domina sentimento, a dor domina a mente. De repente você que sofreu uma decepção, você já está dizendo que você é um fracasso, mas decepcionaram você, fracassaram com você, e você já está se rotulando como um fracasso. Vê se não é isso que o diabo quer. Que as coisas que aconteceram com você, você as assuma de tal maneira que você comece a encarná-las e assumi-las de uma tal maneira que você começa a colocar a sua vida adequadamente àquela situação. Quantas coisas você já fez para as pessoas? Socorreu, ajudou, levantou, abriu o entendimento. E você faz esse tipo de coisa para você? Hã? Quando é para orar para alguém, preciso orar para tal pessoa, preciso orar. Mas você ora por você? Você se abençoa? Hã? Primeira regra no dia mau, seja tribulação, seja provação, seja vale, seja deserto, seja tentação, seja o que for, é o dia mau. A armadura funciona para o dia mau. Favores para ti mesmo. Se você é bom para os outros, agora é a hora de você provar se você é bom mesmo, ou você quer fazer o quê? Você quer ser um popstar social. Você é bom? Provérbios diz assim: o homem bom cuida bem de si mesmo. Você é bom não é quando você ajuda os outros. Você é bom quando você é capaz de ajudar a si mesmo. O homem bom cuida bem de si mesmo. Existem pessoas que ajudam os outros por uma questão de filantropia. Mas quando é para socorrer-se, não faz nada. Quando é para levantar-se, quando é para falar chega, basta, acabou desse assunto, não vou mais, não quero mais, acabou. Ele não consegue, mas ele consegue dizer para o outro: para com isso, chega, vem aqui, eu vou te ajudar. Esse é o caminho, essa é a situação. Ele não consegue fazer um terço por si mesmo. Que isso? Se o conselho que é bom que você dá para os outros, por que você não dá para ti mesmo? Se as mãos estendidas suas são tão fortes para socorrer, para levantar, por que elas não conseguem levantar a sua alma, levantar a sua autoestima, levantar a sua identidade diante de Deus e dizer: pelo amor de Deus, eu preciso dar um jeito na minha vida, Deus me ama. Primeiro conselho para você no dia mau: faz um favor para você. Um dos favores que você já fez para os outros. Você não tem coragem de abandonar uma pessoa, mas vive se abandonando. Você não tem coragem às vezes de negar um favor a uma pessoa que está precisando muito, mas vive negando ajuda a si mesmo. Você é um autodestrutivo. Você é uma pessoa que se automutila. Qual é a sua identidade para contigo mesmo? Jesus te ama? Jesus te ama, meu irmão? E você se ama? A questão não é o amor de Deus. O amor de Deus é eterno, é perene, é absoluto, é soberano. A questão é o amor que tu tens para ti mesmo. Esta é a sua questão. Deus te ama, mas você tem que aprender a amar-se. Você tem que aprender a preservar-se, a cuidar de ti mesmo. Este é o conselho de Elifaz para Jó. O que fizestes aos outros, está na hora de fazer para ti mesmo. Segundo conselho, Jó capítulo 5, versículo de número 7. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você aberto aí, eu quero ler 2 textos para você de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12, apenas preste atenção, fique aberto comigo em Jó. Ele diz assim, Paulo diz em Romanos 5,12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Diga, eu entendi. Agora eu vou ler para você o 8, Romanos 8, versículo 28, diz assim:
Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo de número 35, Paulo falando sobre as aflições dos cristãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Versículo 38, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo fala de toda a situação atribulada do ser humano. Agora eu volto com você lá em Jó capítulo 5, versículo 7. Segundo conselho para o dia mau. Todos vão ter que prestar conta diante de Deus. Jesus diz assim, eu estou preparando uma mensagem sobre o juízo, que eu acho muito interessante. Pastores que pregam mentiras e lorotas irão perder a salvação e ficarão surpresos, porque quem manipular a escritura e ensinar a um pequenino ou qualquer outra pessoa será réu de condenação. Vem para Cristo, o evangelho é um mar de rosas. Vem para Jesus, não vai ter aflição, não vai ter cruz, não vai ter jugo, não vai ter nada. Lá você vai ver o final destes. O cristianismo é sofrimento para limpeza, para purificação. Então eu vou para o mundo. No mundo você sofre para ir para o inferno. No cristianismo você sofre e vai para o céu. E sofrimento do mundo é com perturbação. O sofrimento do cristão é com paz. E aí tem muitas outras diferenças que não cabe agora relatarmos. O homem nasce para a tribulação como as faíscas de uma fogueira levantam-se diante do vento. Lê aí. Jó 5:7. Mas o homem nasce para a tribulação como as faíscas se levantam para voar. E aí? Significa que eu vou criar problema? Não, não vou criar problema, porque os problemas vão surgirem naturalmente. Segundo conselho, no dia mau, tribulação é uma coisa comum, sofrimento é uma coisa comum. Por que será que o ser humano ele tem tanta dificuldade com a situação, com o problema? Pastora, porque nós fomos criados num jardim e não fomos criados para sofrer. Oh, é verdade. Mas aí o homem, Romanos 5:12, pecou e por meio dele entrou o pecado e a dor a toda a humanidade. Então a realidade qual é? Eu não fui criado para sofrer, mas a realidade é que o pecado original me colocou numa situação, mundo, ser humano. Então eu preciso entender que tribulação é algo que eu vou conviver todos os dias da minha vida. Um tempo bom, outro dia pior, um dia melhorzinho, outro dia pior. Aí o crente está passando por uma tribulação, parece que ele está fugindo da cruz, literalmente. Diga assim comigo, a tribulação é normal. Diga, a aflição é normal. Jesus disse, vocês estão vivos, quem não tem tribulação, quem não chora, quem não tem aflição, quem morre e vai para o céu, porque se for para o inferno, a coisa é infinitamente pior. Só no céu não tem choro, só no céu não tem angústia, só no céu não tem dor, só no céu não tem maldição.
Enquanto estivermos aqui, segundo o conselho para o dia mau. O próprio apóstolo Paulo, no texto em que nós lemos inicialmente em Efésios 6, ele diz assim, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, e que temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. E depois que ele faz a descrição das armaduras, ele diz, orando em todo o tempo. O dia mau. Dias que são maus. Primeiro conselho, faz favores a ti mesmo. Segundo conselho, prepare-se. Psicologicamente, emocionalmente. Eu vou passar por situações adversas. Isso é normal. Eu não sou a pessoa mais sofredora deste mundo. Eu não sou o que está mais sofrendo. Eu não vou maximizar o meu problema. Eu vou enfrentá-lo com naturalidade. Diga, eu estou entendendo. Por que, pastor, eu tenho que olhar para o problema com naturalidade? Porque uma das vantagens de Satanás é quando você se vê como um gafanhoto e o seu problema como um gigante, como fizeram em Números 14 os espias. Quando você olha para o seu problema e ele é gigantesco, você consequentemente vai dizer, eu sou o gafanhoto e o problema é o gigante. Os problemas passam e você é para sempre. Pastora, mas quando eu estou no problema, parece realmente que ele vai me vencer. É desse tipo de concepção que o diabo leva a vantagem. Essas concepções prematuras que nós geramos na hora do problema. Por exemplo, esse problema é o maior que eu já vivi. Mentira! Se você olhar lá para trás, você já enfrentou coisas muito piores do que você está enfrentando agora. Mas no momento em que você vive, você diz o seguinte, esse problema é o maior que eu estou sofrendo. Dessa vez eu não escapo. Dessa vez não tem saída. Parece que eu estou me afundando, eu estou mergulhando, não tem jeito. Essas concepções prematuras, infantilizadas, maximizadas, sem amadurecimento, sem uma concepção correta das Escrituras, elas fazem o quê? Elas fazem com que nós definhemos diante da dificuldade e diante do problema. Diga, eu já passei situação muito pior do que essa. Pastora, mas sabe que parece que não? Passou. Então eu estou ficando mais fraco? Não sei, isso aí eu sei que responde. Então eu o quê? Não sei. Vou perder tempo com uma análise particular aqui, não é mesmo? Eu sei que o segundo conselho no dia mau, qual é? Normal. Aflição é normal. Jesus diz, vocês terão aflição. Vocês terão aflições. Vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Servimos a um Cristo vencedor. E vamos vencer também. E vamos atravessar o Rio Jordão, o Mar Vermelho. Vamos lá, o deserto, o vale. Seja lá o que for. Vamos chegar do outro lado. Essa é a nossa certeza, é a nossa esperança. Terceiro conselho. Capítulo 5, versículo 17. Deus aproveita, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus aproveita as aflições para nos limpar, para nos dar uma polida. O tempo de tribulação é um tempo de nós enxergarmos. O Senhor diz, eu te conheci no deserto e na terra seca, ali eu vi seu coração. Não que Deus precisasse, você entende? O Senhor está dizendo, você pode manifestar quem você é. Qual é o tamanho da sua fé? É na aflição que você vai constatar. Qual é o tamanho da sua conversão? É verdadeira, é média, de médio porte? É na aflição que você vai constatar. Tudo sobre você é na aflição que você vai descobrir. É na tribulação que você descobre os segredos mais íntimos de sua alma. Se você é fiel ou não, se você tem ânimo ou não, se a sua fé é verdadeira, ou meio porte, ou falsa, você descobrirá tudo na aflição. Porque na aflição, Deus aproveita para
que nós possamos ficar desnudados e somos expostos, e aquilo que há dentro de nós é colocado para fora. E quem é que Deus corrige? Quem Ele ama. Eu sempre digo uma coisa para você e vou dizer: se Deus não te corrige, você deve estar preocupado. Porque que filho há que o pai não corrige? Você tem que ser corrigido para que você garanta a sua filiação. Se você é filho de Deus, Deus vai te corrigir. Terceiro conselho no dia mau, Jó 5:17. Eis que feliz, bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Deus corrige, Deus exorta, Deus repreende. De que maneira que Deus corrige? Ferindo, causando feridas. Feridas tão profundas que Ele não possa curar? Não. Feridas que Ele vá curar. Que tipo de feridas são essas? Dentro de você existem coisas enterradas, encralacradas, que o Senhor precisa desterroar. O Senhor precisa abrir para poder tirar. Como é que o médico vai fazer um ato cirúrgico? Ele vai ter que abrir para chegar onde está o problema. O Senhor vai ter que abrir. Nessa abertura chama-se de ferida. Ele vai abrir para poder alcançar o que está enterrado. O escritor aos Hebreus diz uma coisa assim, ó. Hebreus 12:5, ele diz assim: não esqueceis a exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles forem repreendidos. Ai, não estou aguentando, desmaia. Não, desmaiar é tipo, não dá ouvidos, desviar o alvo, não dá atenção, não enfrenta. Deus está repreendendo, enfrenta. Porque o Senhor corrige o que ama. Deus castiga. Já ouviu falar assim, Deus não castiga. O que não falta é herético. O texto diz, Deus açoita, é castigo. Deus açoita qualquer que recebe por filho. Eu sou filho de Deus. Bem-vindo aos açoites. Você quer ser filho de Deus? Eu quero ser filho de Deus. Bem-vindo às correções, bem-vindo aos açoites, bem-vindo aos oleiros, bem-vindo. As fornalhas, as águas, bem-vindo. Ele diz assim, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho que há, que o pai não corrige? Volto com você em Jó. Ele diz assim no capítulo 5, versículo 18, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, e ele fere e as suas mãos curam. Diga, Deus repreende, Deus castiga, porque Ele ama. O dia mau não é apenas dias de tentações, não é apenas dias de tribulação, não é dias de aflição, não é dias de prova, não é apenas dias de tentação. Dia mau, vamos falar de todos os dias. E quando você está passando por uma provação, é normal que o Senhor te corrija. O filho Deus corrige, Deus exorta. Você é alguém apto a ser corrigido? Você é alguém que gosta de aprender? Tem gente que encerrou o aprendizado dele, ele não é mais ensinável. Ele sabe tudo. Tudo ele tira uma conclusão, tudo ele define, tudo ele relata, tudo. Os filhos de Deus são ensináveis. Os filhos de Deus são açoitados. Os filhos de Deus são repreendidos. Os filhos de Deus vão aprender. De que maneira? Deus vai feri-los. Deus vai usar meios, usar pessoas para feri-los. Nessa ferida vai descobrir-se coisas que estavam guardadas, cativeiros, grilhões, coisas que em outra mensagem poderíamos falar de uma maneira mais peculiar. Mas ali dentro estão coisas que precisam ser arrancadas. E nessas feridas, situações e quadros, isto vem à tona, isto é exalado, e então você enxerga, meu Deus, isto havia dentro de mim, eu era preso por isso, então na revelação, Deus liberta. Já imaginou se houvesse uma oração, ou então um anjo, ou então um ato do céu, que nos limpasse de tudo aquilo, que nos faz mal, num estalo? Diga, tudo que faz mal, tem que sair para fora.
Tudo que está errado dentro de você, antes de você ser liberto, ele vai ter que ser exposto. Deus, ele precisa trabalhar e por meio da consciência. Você tem que enxergar, saber, ver, aí vai libertar. Porque seria fácil, hein? Até eu estaria nessa fila, hein? Senhor, faz uma obra geral aí, vamos lá. Tudo, o quê? Tudo, Senhor. O que eu não vejo, o que eu sei, o que eu não sei, o que está enterrado, o que está no mais profundo, no escondido, no abismo, vai lá, arranca tudo. Não funciona assim. É por etapa. Agora ficou na superfície, tira. E o lado de baixo, calma. Vai ter que ferir, cavucar para chegar lá. Chegou, tirou. Chegou, tirou. Isso estava dentro de mim? Estava. Isso? Estava. É assim. Terceira regra do dia mau. Deus fere. Aí você fala assim, Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, a situação já está ruim, ficou pior ainda. Senhor, eu sei que isso aqui, é algo que eu estou passando por consequência, ou então isso aqui eu estou passando, mas Senhor, eu percebo que isso aqui é da parte do Senhor. O Senhor fala, eu estou aproveitando, todas as coisas contribuem, eu não te amo. Você não me ama? Então deixa eu cuidar de você, deixa eu aproveitar esse momento para limpar seu coração, para limpar sua alma, para abrir sua mente, abrir seu entendimento. Diga, sofrimentos são bênçãos. Aquilo que nós chamamos de problema também são bênçãos. Eles chegam como alguns, né? Como instrumentos de Deus para nos limpar, nos mostrar. Quarta regra, nos dias maus. Essa é interessante. Jó capítulo 15. Vamos lá comigo. Diga assim comigo enquanto você abre. As coisas reveladas pertencem aos homens, mas as encobertas a Deus. Você precisa entender a quarta regra. Primeira regra do dia mau: faça bem a ti mesmo. Segunda regra: problema é normal. Terceira regra: Deus vai aproveitar para te limpar, para te curar. Quarta regra: as coisas secretas de Deus. Você não sabe tudo. Depende do problema, você não sabe é nada. Fazer o quê? É uma presunção do crente querer saber as coisas ocultas. Por que está acontecendo? O que mais? Eu não queria perder tempo com isso, mas o que tem não está escrito. Eu não mereço, o que mais? Vamos lá, vamos falando das balelas que saem da boca dos crentes. Vamos lá. Eu não mereço, eu não fiz para tudo isso. Por que eu estou passando por isso? Eu queria saber. Essa situação que às vezes nós nos colocamos, como se nós fôssemos senhores de tudo. E aí nós queremos saber por que estamos passando por aquilo. Você vai descobrir? Pode ser que quando passe você descubra. Mas pode ser que você não descubra. Que você vai descobrir só na eternidade. Qual o problema? Engraçado, se nós tivéssemos tanto interesse em saber as coisas, nós nos interessaríamos em saber as escrituras, não é mesmo? Conhecer a escritura, conhecer a palavra, conhecer mais de Deus. Mas você pode ver, quando nós passamos por um problema, a gente aguça a sede de conhecimento. Eu quero saber por que eu estou passando, eu quero saber o porquê, eu quero saber o porquê, eu quero saber o porquê, eu quero saber o porquê. As coisas reveladas já estão na sua cara, que é a sua realidade. As coisas ocultas são para Deus. Deus não vai falar. Ele fala se Ele quer. Se Ele não quer, Ele não fala. Você pode fazer birra, você pode ter chilique, você pode ter crise, você pode ficar de mal, você pode fazer o que for. Ele não vai falar. Essa é a quarta regra no dia mau. Coisas ocultas Deus não fala. E é uma presunção do crente querer saber. Aí eu quero saber por que eu estou passando por isso. Mas por que você quer saber isso aí? Por que você não fala, Senhor, eu quero saber como que eu devo agir? Isso aí você não quer saber, mas você quer saber por quê? Você tem que saber, querer saber o seguinte, Senhor, o que é que o Senhor está esperando de mim agora? Qual é a minha atitude? Qual é a minha reação? O que eu preciso fazer? O que eu preciso enxergar agora? O que o Senhor precisa me mostrar? Que o Senhor está me mostrando que eu não estou enxergando, mas não quer enxergar o que Deus não quer abrir. No dia mau tem muitas coisas que Deus não quer abrir para você.
E aí manifesta a soberba do crente. Porque eu quero saber, porque eu estou passando por isso, porque eu não me conformo. Isto é rebelião, disfarçada e inquisição. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Senhor, me revela. Eu não vou falar e não vou, acabou. Jó capítulo 15, versículo 7, diz assim para ele: és tu porventura o primeiro homem que nasceu? Você é o primeiro homem, eu sabe tudo. Fostes formado antes dos outeiros, quando dizem provérbios, Jó 15, versículo 7. Fostes formados antes dos outeiros, dos quais estão antes da sabedoria, é isso? Versículo 8. Ouviste o secreto conselho de Deus, e a ti só limitaste a sabedoria. Você sabe tudo o que Deus pensa, o que Deus fala no secreto, você sabe tudo. Quarta situação maligna do crente no dia mau. Ele acha que ele sabe tudo. Ele sabe como ele deve, ele sabe o que vai fazer, ele não ora dizendo: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, me orienta, me dirige. Senhor, duas coisas no dia mau, nesse ponto de versículo 4. Existem coisas que você não pode saber. Não adianta perguntar, mas as que você tem que saber, você tem que saber. Abrir o entendimento. Senhor, me revela, Senhor, me mostra, Senhor, fala para mim, Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, fala comigo. Ele diz assim: de certo você sabe o que Deus pensa. Será que nós agimos, nos comportamos assim? Será que quando você passa por tribulação, você quer saber aquilo que não é para saber e deixa de querer saber aquilo que tem que saber? Quinto e último conselho, Jó capítulo 22. Esse é interessante. Sabe, é comum crises de Jonas na hora do dia mau, é comum. É comum querer parar de orar, é comum querer parar de ir na igreja, é comum querer deixar como é que está para ver como é que fica. Esse aí é uma vantagem enorme do diabo. E alguns entram por esse caminho. Agora a questão é: quinta regra, quinto conselho no dia mau. Tudo que eu fizer de ruim vai ser ruim para mim mesmo. Tudo que eu fizer de bom vai ser bom para mim mesmo. Eu não vou afetar Deus com as minhas crises, com os meus pitis, com minhas abstinências. Eu não vou afetar Deus. Estou mal. Como assim estou mal? Não, estou mal. Eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ir na igreja. Estou passando uma situação... mas isso aí você está fazendo mal para você mesmo. Você está prejudicando você mesmo. Deus você não vai prejudicar. É você mesmo. O mal que você faz, você está fazendo para você mesmo. Você tem que entender isso aí. Que Deus não deve para ninguém. Por quê? Porque tem pessoas que no dia mau ele diz assim: bom, é o seguinte, eu fiz muita coisa boa, então eu não vou aceitar isso aí não, porque Deus está sendo injusto comigo. Ele não tem coragem de dizer, mas é o que ele pensa. Jó 22, versículo 1. Versículo 2: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. A sabedoria do homem, as coisas boas que ele faz, é boa para Deus. Deus tem dívida para com o homem? Quer dizer, você foi prudente ali 10 anos, ajudou, tal. Agora você está passando um momento difícil, então Deus está com dívida. Ele vai falar assim: não, espera um pouquinho, eu estou em dívida aqui com meu filho, então eu tenho que maneirar as coisas para ele, porque ele foi um bom filho, bom servo. Então, tudo que você plantou de bom, você plantou para você mesmo. Tudo que você plantou de ruim, você plantou para você mesmo. Deus não tem dívida para comigo, nem dívida para com você, para dizer assim: oh meu filho, você fez tudo direitinho, tudo certinho, eu estou endividado contigo, mas pode deixar, eu vou pagar. Se eu não pagar aqui, eu pago lá. Deus tem dívida com você? Não tem, pastora, mas o que você fez de bom, você fez para você mesmo. O que você fez de mal, você fez para você mesmo. Tem gente que ele se acha boníssimo, sou uma pessoa boa, e quando ele passa pelo dia mau, ele fica revoltado. Então ele não é bom, o bom não se revolta. Fica revoltado: eu sou bom, eu faço bem para todo mundo, eu ajudo todo mundo, eu socorro todo mundo, agora que eu estou passando por isso aqui, ele fica revoltado. Se você foi bom para ti mesmo, porque é bom ser bom. Quinta regra do dia mau, quinto conselho do dia mau: se você entrar em crise, você vai prejudicar você mesmo. Se você tiver pitis,
Se você fizer coisa ruim, você vai fazer coisa ruim para você mesmo. E o diabo fica te incitando. Não vai na igreja não, não ora não. Com coisa que Deus vai falar assim: ai, meu filho não veio à minha casa, hoje eu não durmo. O que eu vou fazer para o meu filho me amar? O que eu vou fazer para o meu filho me querer? O que eu vou fazer para minha filha vir conversar comigo? Eu estou lá no lugar da oração dele, faz 3 horas esperando, e ela não vem, e ele não vem. Você consegue ver Deus assim? Se você é bom para você mesmo. Diga isso para o seu irmão. No dia mau, o diabo vem com aquela conversa assim para você. Tá vendo? Você é bom aí, faz coisa boa, faz isso, faz aquilo. Não vai mais na igreja não, não ora não lê a Bíblia não. Agora, a partir de agora você vai ser ruim. A partir de agora você vai ver. Ninguém te ajudou quando você estava passando apertado. Também você não vai ajudar ninguém. A partir de agora você não vai ajudar ninguém. Essa conversa de diabo para cima de você aí, meu irmão. E aí que você tem que falar: te repreendo, Satanás, porque o meu Deus é justo juiz, e a sua escritura diz: tudo que o homem semeou, ele vai colher. Isso é regra da natureza, isso é uma ordenação, é decreto de Deus, decreto divino. Então, diabo, vai para lá e deixa eu com a minha vida. O que nós precisamos entender é que o diabo fica instigando você no dia mau, para você ser mau. Mas se você for mal, você vai fazer mal para você mesmo. Não lê a Bíblia não, já pecou uma vez, agora cai de boca no pecado mesmo. Vai pecar bastante, porque já errou mesmo, né? Agora todo mundo vai ficar te apontando, agora não sei o quê, agora você vai sofrer, agora... Não, com Deus está o perdão para que ele seja temido. Versículo de número 2, 3. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo. Deus vai ganhar alguma coisa porque você é correto, certinho. Você vai aumentar a santidade de Deus. Você vai fazer algo para Deus. Hoje eu fiz um favor para o Senhor. Senhor, o Senhor está me devendo, deixa eu contar aqui. 3,5. Porque semana passada eu até marquei aqui, ó. Está devendo aí, Senhor. Está aí, ó. Versículo 3. Ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos. Deus tem algum lucro, alguma vantagem porque você é santo, porque você faz o que é certo? Não. Quinta regra no dia mau: faz o que é bom porque é o melhor para você. Não entra nessa do diabo não: eu não vou na igreja, não vou mais na igreja, não vou mais orar, não vou mais ser bom. Para quê? Igual Asaf em Salmo 73, é tudo vão. Eu orei, busquei, fiz o bem, fui evangelizar, trabalhei de diabo, não adiantou nada, e então tudo foi vão. Você fez para ti mesmo. Dá a impressão que Deus está devendo para ele, e no dia mau, Deus vai ter que aliviar a situação para ele, porque ele fez o bem. Você fez o bem, pode deixar, está amontoado sobre a sua reserva, mas Deus não está te devendo nada. Se você fez o bem, se você é bom para ti mesmo. Diga: eu entendi. Deus não tem dívida nem para comigo, nem para contigo. Você tem uma noção assim de que Deus é um Deus endividado? Porque tem crente que ele é bom para acumular inconscientemente dívida no histórico de Deus. Tipo, estou fazendo tudo direitinho, então eu preciso... Você acha que só para quem planta coisa ruim vem o dia mau? Paulo estava dizendo que o dia mau vem para todo mundo. Quem planta coisa boa para quem planta coisa ruim. Qual a diferença? Saiu uma outra mensagem, mas posso adiantar um pouco. Quem planta coisa boa é forte, determinado e tem colheita. Quem planta coisa ruim é frágil, fracassado e não tem colheita. Só para adiantar para ti. Primeira regra no dia mau: faça favores a você mesmo. Segunda regra: você nasceu pela aflição. Terceira regra: Deus fere, vai aproveitar para te ferir, para colocar as coisas ruins para fora. Quarta regra: não queira saber o que Deus não quer falar. Não fique: por que eu estou passando isso? Por quê? Quando é que vai acabar? Quando é que vai acabar? Quando é que vai acabar? Se eu soubesse, eu sabia para mim. Quando é que vai acabar o teu dia mau? É Ele que sabe. Você não tem que saber essas coisas. Quando vai ter fim?
Eu não sei, nem o meu. A única coisa que nós devemos saber é o que Deus nos revelou. Fica tranquilo, fica sossegado. Quinta regra: faz bem para você mesmo. Não entra nessa onda de Satanás de ter crise, de ter chilique, dizendo, tudo que eu fiz não valeu de nada, eu fui bom, foi tudo vão, vou parar com tudo. Não entra nessa, porque tudo de bom que você fez para você mesmo. Você comeu, engordou, foi abençoada, a coisa foi boa pro teu lado. Deus não está devendo nada para ti e nem para mim. É ou não é? Entendeu? Diga para o seu irmão uma regra do dia mal, um conselho do dia mal que ele tem que seguir, só uma. Eu disse 5. E pastor, esqueci tudo. Pelo amor de Deus, coisa tá fraca aí, tá ruim. Uma só, uma regrinha do dia mal. Sabe qual é a regra que você falou para o seu irmão? A mais urgente que você tem que aplicar na sua vida. É a que mais pinçou seu coração e sua alma. A que veio de primeira linha é a mais urgente a ser aplicada. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Hoje é noite da vitória, eu quero que você feche os seus olhos. Nós precisamos aprender a vencer no dia mal. E eu quero que você fale com Deus sobre a principal regra a ser aprendida na sua vida. Quem sabe é a primeira. Deus, eu sou uma pessoa que sou prestativa. Eu sou uma pessoa que faço bem, mas quando cabe a mim, eu me abandono. Quem sabe é essa regra? Quem sabe é a segunda regra, a dificuldade que você tem de encarar que a tribulação é natural. Quem sabe é a terceira regra, a dificuldade de você entender que Deus aproveita situações difíceis para curar você. Ou a quarta regra, querer instigar, querer saber porquê das coisas. E quem sabe é a quinta regra, rebelião, revolta. Quando você passa pelo dia mal, você fica olhando tudo que você fez. O diabo fica falando, você foi bom, você só plantou coisas boas, tudo foi vão, Deus jogou tudo na lama e não adiantou nada. Quem sabe é essa quinta regra. 5 coisas que o diabo tenta fazer contigo no dia mal. Fazer com que você vire as costas para ti mesmo. Segunda, fazer com que a tribulação se torne algo sobrenatural. Terceira, fazer com que você se insurja contra Deus, não aceitando a limpeza, não aceitando a obra. Quarta, querendo instigar, saber, pesquisar coisas que não são reveladas. Quinta, achar que tudo que você fez foi vão, que você não adiantou nada servir a Deus, não adiantou nada amar a Deus, não adiantou nada honrar a Deus. Eu quero que você fale com o Senhor agora, que você vai prestar favores a ti mesmo. Diga ao Senhor, Senhor, eu vou ser bom para mim. Eu vou começar a me ajudar. Vou começar a dar conselhos para mim, Senhor. Senhor, eu vou começar a estender as mãos para mim. Senhor, eu vou começar a firmar os meus joelhos, os meus pés. Eu vou começar a ministrar sabedoria para mim mesmo. Senhor, eu vou olhar os meus problemas como algo natural, por eu estar vivo. Eu vou olhar as coisas da vida, as aflições, num teor natural. Eu não vou mais me sentir gafanhoto e as situações gigantes. Senhor, eu vou entender que o Senhor quer me curar, que o Senhor me fere nos meus dias maus para me curar, Senhor. Eu preciso entender isso, eu preciso compreender isso. E também, Senhor, eu preciso entender que as coisas encobertas pertencem a Ti. Eu sei que é difícil, Senhor, não sabermos por que estamos passando, nem quando é que vai acabar. Mas nós entregamos a Ti a nossa causa. Nós entregamos a Ti o nosso problema, nós entregamos a Ti a nossa história. E nós confiamos em Ti, Senhor. Não temos que saber tudo, só temos que saber que Tu és o nosso Deus e que não vamos perecer. Porque Tu dissestes ao Pai, todos quanto entregastes da minha mão, nenhum irá perecer. Eu não vou perecer, meus irmãos não irão perecer, porque a nossa vida está em Tuas mãos. E a quinta regra, Senhor, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena.
somos pessoas que ceifamos o que temos plantado. Somos abençoados pelas nossas sementes. Somos abençoados pela sua misericórdia. E vale a pena continuar neste ritmo. Vale a pena fazer o bem. Vale a pena continuar no caminho do bem. Não é vão o nosso esforço, não é vão o nosso trabalho no Senhor. Vamos continuar com o mesmo afinco e até mais. Vamos continuar mais fortes e determinantes do que antes. Por quê? Porque vale a pena te servir pelo que tu és. Vale a pena te amar, vale a pena manifestar a tua obra. Eu quero que você diga assim comigo: meu Deus, eu vou ser bom para mim mesmo. Vou enxergar aflições como natural. Vou aceitar o teu tratar na minha vida. Não vou te questionar. E em nome de Jesus, é válido, é uma bênção te servir. O diabo não conseguirá me colocar contra a minha vida. Em nome de Jesus. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra ministrado sobre a sua vida venha gabaritar você para fechar com chave de ouro os dias maus que em decorrentes de estar vivo você passe. Que você salve a ti mesmo, abençoe a ti mesmo, seja uma bênção para ti mesmo. Que os teus olhos sejam lógicos, a sua mente racional para enfrentar as tribulações. Que você aceite a molda, as feridas de Deus para limpar você das situações, dos grilhões. Que você não questione, mas apenas saiba o que tem que saber. E que você jamais se vire contra sua conversão, sua história e a obra do Espírito Santo na sua vida. Em nome de Jesus. Diga: em nome de Jesus. Com esses 5 conselhos, eu estou preparado para toda e qualquer situação que eu tiver que enfrentar. Eu declaro isso em nome de Jesus. E eu tomo posse para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?